Fala galera, bem-vindos novamente. Gabriel Moraes aqui. No vídeo passado a gente falou aí sobre fundos imobiliários de shopping center, né? Então a gente entendeu muito sobre esse setor. Se você não viu esse vídeo ainda, vai lá ver, corre para ver, porque é um conteúdo muito bom. Você vai conseguir entender todas as nuances aí acerca dos fundos imobiliários de shopping. Então, só para dar uma resumida, né, eu conto lá dessa questão toda do e-commerce, né, se o e-commerce vai matar o shopping, a cultura do shopping no Brasil, os resultados, né, dos fundos imobiliários de shoppings, dos FIIs de shoppings no Brasil, que foram muito bons, né, são os melhores aí da nossa bolsa brasileira, né, em termos de resultado. Então tem muito conteúdo sobre isso. E aquele conteúdo ele ficou muito longo e eu resolvi agora aqui mostrar para vocês na prática, né, começar esse novo conteúdo analisando um fundo imobiliário de shopping. Então a gente vai aprender aqui na prática, como se eu não conhecesse o fundo, tá? Eu vou olhar ele e vou tentar analisar com base nas informações, né, que a gente aprendeu até agora. E aí a gente vai usar todas as informações, não só as específicas para shopping center, mas também de uma forma geral em fundos imobiliários. Então toda aquela questão da gestão, da localização, das taxas, né? A gente vai ver isso tudo agora aqui na prática, tá bom? Eu vou aqui para o Google e a gente vai começar do zero com essa história, tá? Então vamos lá. Vamos supor que eu quero investir num fundo imobiliário. É óbvio que vocês já sabem algum fundo ou outro, vocês já ouviram falar, né? Mas é importante que vocês saibam avaliar por conta própria. Por quê? Existem os fundos de hoje, mas de repente podem surgir novos fundos imobiliários, né, no meio do caminho. A gente tem um universo aí, um horizonte muito longo em ativos de fundos imobiliários. Então você com esse conhecimento você pode fazer suas próprias escolhas, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar um fundo aqui que é o HGBS 11, tá? É um fundo antigo, né, de shopping center, um fundo multiativo, então tem vários imóveis, e a gente vai dar uma olhada aí nesse fundo, como é que ele se comportou, tá? Só uma coisa aqui que logo de cara a gente já viu aqui, tá? Aqui tá o nome do fundo, né, o CSHG, é o Credit Suisse Hedging Griffe Brasil Shopping. Você vê essa queda enorme aqui, tá? Para quem não sabe, isso aqui que aconteceu foi uma divisão de cotas, né? Um split de cotas. E daí a cota que era lá, ó, custava R$ 2.380, uma cota desse fundo imobiliário, ela passou a ser negociada lá, ó, a 220 e poucos reais, né? Então eles pegaram esse dinheiro e dividiram em mais ou menos 10 cotas, se eu não me engano, foi essa história, né? Então isso acontece bastante em fundos imobiliários, conforme a cota vai aumentando, né? Porque, na verdade, a cota nada mais é de que quantas cotas aquele patrimônio do fundo, né, foi dividido, né? Pode ser dividido por menos cotas, que aí o preço dessa cota vai ser mais caro, ou pode ser dividido por mais cotas, que aí o preço vai ser um pouco mais baixinho, tá? Mas isso não reflete se o fundo está caro ou se está barato, tá? Tem muita gente que pensa que, por exemplo, tem um fundo aqui, vamos só para a gente seguir nessa linha de raciocínio, isso é uma pegadinha, vamos botar o Faria Lima Square aqui, tá vendo? Que é R$3. Aí tem muita gente que compra com troco lá da corretora, vai lá e compra esse fundo aí sem a menor avaliação, né? E aqui eu não estou falando se o fundo é ruim, se o fundo é bom. Muito pelo contrário, esse fundo aí tem um excelente histórico, tem uma bela de uma localização, apesar de ser um monativo. Mas aí você ficar comprando troco de pão com nesse fundo imobiliário sem avaliação não é uma forma muito inteligente de investir, tá? Então, por exemplo, a R$3 esse fundo aqui e o HGBS a 210, não quer dizer que esse fundo está mais barato que esse, tá? Só para esclarecer isso. E eu sei que muita gente de repente já sabe disso, mas para quem está chegando agora e não sabe, tá? Esses gaps aqui, ó, que dão no gráfico, é o split de cotas. Lembra desse termo que você vai escutar bastante esse termo no universo dos fundos imobiliários, tá? Então o patrimônio foi dividido e aí o gráfico aqui ele não está bem ajustado, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem algumas opções, eu vou mostrar para vocês, tá? A gente pode ir direto no site, né, da gestora do fundo, que eu já deixei tudo aberto aqui, da CSHG.
Depois, se vocês quiserem, vocês podem copiar aí e entrar. E aqui a gente está no site da gestora, tá? A Credit Suisse Reding Grifo, se você pesquisar mais, você vai ver que é uma gestora conhecida do mercado de fundos imobiliários e uma grande gestora mesmo de ativos de uma forma geral, tá? Tem bilhões e bilhões aí de reais sobre gestão. Então, é uma grande gestora, é uma casa respeitada e conhecida. Esse é o primeiro passo aí também para você começar a entender o site, né, o relacionamento com o investidor, porque isso é importante. Quanto mais claro um fundo imobiliário ele né, na sua apresentação, melhor para você, mais informações você vai ter para tomar sua própria decisão, tá? E aqui você pode ver alguns detalhes importantes. Primeiro isso aqui, ó, novembro de 2006. A gente está em 2020, na data desse vídeo agora aqui precisamente. Então você pode ver aí que temos muitos e muitos anos aí de fundo, e o fundo está vivo até hoje, entregou bastante resultado aí, resultado superior ao CDI, à renda fixa, e resultado melhor do que muitas ações também, por exemplo, tá? E aqui o objetivo do fundo, né, é oferir rendimentos pela aquisição e exploração comercial de participações em shopping centers. Então, participações, ele não necessariamente vai ser dono do shopping todo, né? Ele vai participar do shopping. Um shopping center, ele tem vários sócios, tá? Por exemplo, você pega um fundo aqui, um shopping desse fundo, de repente ele tem 20% de participação. Os outros 20%, 30% podem ser, sei lá, da JHSF, pode ser do Iguatemi, eu não sei, pode ser de outra companhia que também investe em shopping, tá? Então ele participa desses empreendimentos. Não necessariamente ele vai ter a palavra final ali em termos de voto, né? Ele não vai mandar necessariamente no fundo. Então você tem que no shopping. Então você tem que olhar ali se esse fundo ele participa ou se ele é dono de todos os imóveis. Isso é importante. Quando o fundo é dono do imóvel inteiro, ele tem mais poder de decisão, né? Isso é bom para o fundo, inclusive para renegociar com o inquilino, né? Renegociar aluguel, talvez para cima até. A taxa de administração é de 0,60% ao ano sobre o valor de mercado. Eu gosto dessa posição, né, sobre o valor de mercado, porque aí você até tem um certo alinhamento de interesses entre cotista e os administradores do fundo, né, porque eles vão ganhar mais se o fundo performar melhor. E se eles vão ganhar mais se o fundo performar melhor, é lógico que eles querem que isso aconteça. Então eles vão fazer de tudo para fazer um trabalho, um bom trabalho, né, um trabalho excelente, para que isso aí possa refletir nos administradores e eles faturarem mais, tá? Distribuição dos rendimentos mensal, né? Então distribui de forma mensal, lembrando que não é obrigatório isso. A distribuição ela só é obrigatória num período dentro do semestre, mas esse fundo distribui mensalmente, como a maioria dos fundos, né, que são para oferir renda, né? E as cotas podem ser negociadas aí na Bovespa, inclusive é um fundo imobiliário aí com uma grande liquidez, um dos mais líquidos que a gente tem aí na Bolsa de Valores, tá? Eu abri aqui o último documento do fundo, eu vou entrar aqui com vocês, tá? Então eu abri esse documento aqui e você pode ver que esse documento tem 43 páginas, tá? Então é um documento bem trabalhado, né? Tem uma clareza de informações aqui muito grande e de cara você já percebe que os caras são organizados, né? Isso é importante em fundos imobiliários, você tem que ter uma comunicação ali com o administrador, gestor, né? Uma boa comunicação, né? Em termos de informações. E isso aqui, esse fundo tá te oferecendo, né? Então até agora, praticamente, eu não tenho nada aqui a reclamar desse fundo imobiliário, né? Até agora, ele tá show de bola. Vamos dar uma olhada, né, em algumas coisas e aí eu vou falando para vocês como se eu estivesse aqui avaliando pela primeira vez. Eu já conheço esse fundo de cabo a rabo, mas é como se eu estivesse avaliando com vocês aí pela primeira vez, tá bom? É o HGBS 11. Vamos lá. A gente vai lá. Relatório gerencial de março foi o último relatório aqui do ano de 2020. E aí tem aquelas informações todas completas, né, que eu falei para vocês, lá que a gente viu no site. Aqui tem mais detalhes ainda sobre essas informações, né? Vamos lá. Ó, importante, não tem taxa de performance. Isso é importante, isso é muito importante para o fundo imobiliário, tá? A gente não quer taxa de performance. A taxa de administração ela já é suficiente. 0,60%, né?
é uma taxa de administração aí muito convidativa, se a gente comparar com outros fundos imobiliários. Eu gosto muito dessa taxa, ainda mais se a gente levar em consideração que esse fundo aqui, ele é um fundo de gestão ativa, né? Então, quando os fundos são de gestão ativa, onde o gestor vai manobrar esse capital, essas cotas de ativos imobiliários ou os próprios imóveis, ele pode vender para comprar outro imóvel mais barato, mais interessante para o fundo, isso aí dá mais trabalho. Geralmente isso é refletido numa taxa de administração maior. E esse fundo aí está bem tranquilo. Essa taxa é uma taxa bem competitiva, eu diria, tá? E a taxa de performance não tem, ótimo, tá? Você quer evitar isso aí, porque isso aí corrói muito o rendimento no longo prazo, tá? Vamos lá, já teve 8 emissões, né? Claro, fundo desde 2006, 8 emissões, já emitiu muito, né? Essas emissões, como eu já falei aqui, já expliquei esse conteúdo para vocês, podem ser para adquirir novos imóveis, geralmente é para isso, tá? Fazer alguma reforma ali pontual que precisa em algum dos imóveis do fundo, né? Ou fazer uma chamada de capital mesmo para guardar um caixa, alguma coisa do tipo, tá? Então já teve 8 emissões, bem bacana isso aí. E só lembrando, né, galera, emissões, se você for participar de emissões, você tem que participar dessas emissões com preço abaixo do valor de mercado, tá? Abaixo do valor de mercado. Porque para que você vai comprar? Lembra que eu já falei isso aqui. Para que você vai participar de uma emissão, de uma subscrição? É a mesma coisa, tá? Subscrição, emissão. Para que você vai participar e pagar mais caro se no mercado lá, na bolsa, né? Lá no teu home broker, você pode comprar mais barato? Não faz sentido, tá? Então essas 8 emissões, daqui para frente, caso você for investir nesse ou em qualquer outro fundo, fica ligado nisso, se ela está menor do que do valor de mercado. E aí a gente tem aqui o valor patrimonial por cota, né? Então isso aqui é o preço justo do fundo. Hoje, se eu não me engano, ele está negociando a R$210, então está abaixo do valor patrimonial, está com deságio, mas não está tão longe assim, né? A gente tem que considerar uma margem de erro em relação ao valor patrimonial. Então está mais ou menos no preço em relação ao seu patrimônio, eu diria, tá? E esse aqui que está na cota do mercado, isso aqui é de um dia, eu não sei, é de março esse relatório? Então estava esse preço antes, mas não está mais, está 210. No dia que eu estou gravando esse vídeo hoje, tá? Então aqui mais ou menos estava no preço. Valor de mercado, 2,2 bilhões. Cara, 2,2 bilhões para fundo imobiliário é um baita de um fundo, é grande pra caramba, é um dos maiores fundos aí que a gente tem, tá? E isso é importante. O maior patrimônio do fundo é importante para você, né? Isso significa que o fundo está bem diluído em vários imóveis diferentes, que é o caso desse fundo aqui. Então o valor de mercado, quanto maior para fundo imobiliário, melhor, tá? Essa é uma boa ideia. E também lembrar que cada vez mais os fundos novos que estão surgindo assim, fundos imobiliários gigantes, né? Fundos grandes, fundos robustos. Porque eles já sabem, os gestores já entenderam que os investidores precisam ter mais imóveis dentro de um fundo imobiliário para estar mais diversificado, tá? E assim diluir o risco. E aqui a gente tem, né, 60 mil cotistas, legal também. Essa informação não te diz muita coisa, mas te diz que tem bastante liquidez, mas aí a gente já sabe que tem muita liquidez, né, pelo tamanho aí do fundo, tá? Então vamos lá. ABL própria, né? A ABL própria é a área bruta locável. Quanto que de área de metro quadrado esse fundo tem nas suas mãos para alugar e oferir renda, né? Então você pode ver que são 169 mil aí metros quadrados, é grande demais, né? É muita coisa que o fundo tem, apesar dele ter ali as participações. E aqui a gente chega aqui na diversificação, nessa parte do documento, né? Onde ele coloca aí os seus ativos, né? O que está gerando dinheiro para esse fundo? Então, eles colocam aqui, olha a diversificação dessa carteira, né? Vamos estudar aqui, vamos olhar. Ó, pode ver aqui que tem 64% em imóveis, ou seja, são os imóveis próprios do fundo imobiliário, né? Então, são de fato ali os shoppings presentes nesse fundo. Tem aqui 23% aqui de FIIs, né? E aí, FIIs, você pode ter a cota, né? Os fundos eles podem ter cotas de outros fundos imobiliários. Então é uma maneira também, com mais liquidez, de você investir em fundos imobiliários. Se isso é bom ou se é ruim, tem coisa boa. É assim, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, tá?
Vamos lá, o lado bom de um fundo ter outras cotas de fundos imobiliários é porque ele tem uma liquidez maior. Então, se ele quiser vender esses ativos rápido e pegar um lucro e daí distribuir para o cotista, pode ser interessante. Em contrapartida, ele vai ter que pagar ali a taxa de administração já do outro fundo, né? Que ele vai pagar, e também o risco ali da oscilação lá do outro fundo, de acontecer uma coisa com o outro fundo. Ele tem menos poder ali de conversar com os outros sócios do shopping. Então é uma situação meio que, né, tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? Mas de uma forma geral, eu não me incomodo com isso, se o fundo tiver participação em fundos imobiliários, em cotas de fundos imobiliários. Pelo contrário, eu acho que vale a pena ir no aspecto diversificação, tá? Então aqui ele tem os estratégicos, né? Os FIIs aqui mais líquidos, os CRIs, né? Que são os certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente, eu vou explicar isso num outro vídeo, mas os certificados de recebíveis imobiliários basicamente aí são ativos de renda fixa, né? Privada, de crédito, que tem ali uma ligação com o setor imobiliário, né? E aí o fundo consegue ter uma renda disso aí também. A LCI, a letra de crédito imobiliário também, mas é 1,4% do todo. Então representa uma parcela muito pequena aí do fundo. E também aqui quase 2% em caixa, em renda fixa. Isso é importante. O fundo tem que ter uma reserva ali, né? Lembra que o fundo ele distribui 95%, ele é obrigado a distribuir 95%. E sobra aqueles 5% ali de dinheiro, né? 5% geralmente isso aí vai para o caixa do fundo. E é bom que tenha caixa, porque olha o momento que a gente está vivendo aí com o coronavírus, por exemplo, né? Os aluguéis ou os lojistas, eles vão sair ou eles vão pedir redução de aluguel ou eles vão ficar e não vão pagar. E você precisa ter um caixa aí para você segurar esse perrengue durante esse tempo que durar, né? Quanto maior for o caixa nessa situação, eu acho bom, né? Então, pensa que o fundo imobiliário é uma empresa. E uma empresa saudável, gente, tem que ter caixa. Já que o fundo imobiliário também não tem dívida, a maioria dos fundos, 99,9% não trabalham endividados, eles têm um caixa ali que garante um conforto muito bom para eles. Isso é importante, tá? Eu diria aí que a partir de 2%, né, até 5% ali em caixa, de 2 a 5 é um valor legal para um fundo manter em caixa, né? Pode ter mais? Pode ter mais, mas aí vai reduzir a rentabilidade do fundo, né? Então o fundo imobiliário não pode ficar segurando tanto caixa assim, senão não faz sentido. Aí é melhor você investir em renda fixa. Então tem que ter um certo discernimento ali do gestor em relação a esse caixa, de 2 a 5% de caixa aí, né? É interessante, tá bom? Aqui você tem, né, os shoppings, tá vendo? O Shopping Penha, o West Plaza, aqui o Gran Plaza, o Via Parque. E aí você pode perceber, olha a participação aqui, ó, 17%, 10%, 8%, né? 3%. Isso é o que representa cada imóvel desse dentro dessa carteira diversificada. Então, ele está muito bem diluído, não tem nenhuma posição tomando tanto espaço assim, né? A não ser que o West Plaza, o Parque Dom Pedro e o Penha um pouquinho a mais, mas nada demais, né? Nada tão assim grande, né? Outra coisa importante é diversificação por operadores, né? Então essa aqui são as empresas que são sócias, como eu falei aí do fundo imobiliário, né? Então você tem as melhores empresas aí do Brasil, né? A Allianz, BR Malls, o Iguatemi, né? Todo mundo ali junto com o fundo imobiliário, tá? Então isso é legal também. Agora a gente chega aqui, né, na parte operacional aqui do ativo, do HGBS, e a gente pode ver a receita imobiliária do fundo, né? Então aqui a receita nos últimos 12 meses, né, como a gente pode ver, a um prazo mais longo, é melhor para a gente avaliar, 130 milhões aí, de reais, tá? E aí, dessa receita, o que acontece? O que a gente tem que ver aqui? Ó? Olha quanto foi de renda imobiliária, que foi de fato os aluguéis, né? Que é isso que a gente está investindo no fundo. De renda imobiliária, então, a gente tem aqui, né, 102 milhões, né, nos últimos 12 meses aí de receita, tá? E o lucro com essas operações aqui, 28 milhões, né? Então, disso tudo aqui, ele conseguiu lucrar isso aqui. E aí, a gente tem, da onde vem essas receitas? Então, tem a receita aqui financeira, tem aí a renda fixa, tem os CRIs, lembra que eu falei que o fundo tem CRI?
tem os FIIs mais líquidos e a LCI. Então ele soma isso tudo aqui, né, para chegar num total de receitas. E aqui vai dar 154 milhões, né, em receitas do fundo. Só que esse fundo tem despesas também, né? Despesas administrativas, despesa com imóvel, tem várias despesas, né, com advogados, enfim, várias coisas. E aí a gente tem que abater esse valor aqui, né? Então a gente vai pegar isso aqui, esses 154 milhões, abater esse valor e a gente vai bater os 14 milhões das despesas e a gente chega em 140 milhões aí de resultado, tá bom? E isso dividido vai ter aqui um resultado, né, um rendimento médio aqui por cota, aqui ó, de 1,41, 1,33, tá? Depois que ele pegou esse resultado todo e dividiu aí para os cotistas. E aqui agora a gente vai chegar num ponto interessante, que não são todos os fundos que colocam isso, né? Olha aqui, ó, você pode reparar no retorno total, né? Aqui, ó, retorno total bruto desse fundo imobiliário, né? E aí esse retorno ele vai ser todos os rendimentos, né, mais a valorização da cota. E esses rendimentos assumindo que você tinha reinvestido isso tudo no próprio fundo, tá? A gente sabe que na prática isso é muito difícil, porque se você tem uma carteira de fundos imobiliários, é difícil você sempre pegar cada rendimento e reinvestir no próprio fundo, né? Você vai alocando ali, fazendo um rebalanceamento dinâmico e colocando nas melhores oportunidades, né? Naquele que mais caiu, talvez, naquele que ficou para trás. Então, o que subiu muito, ficou muito caro, de repente você segura, investe em outro. Então a gente sabe que você não vai reinvestir 100% todos os meses no próprio fundo, mas isso aí é interessante aí em termos de rentabilidade, né? E aí, ó, você pode ver que tem um retorno total aí de 313% bruto, tá? Bruto a gente fala porque você vai ter que vender as cotas caso você fosse realizar esse lucro todo, né? E isso não é recomendável em fundos imobiliários. O ideal em fundos imobiliários é realmente ali que você vai usando a renda, né? Você se aproveitar dessa isenção fiscal que a gente tem aí em fundos imobiliários, pelo menos até hoje, é o ano de 2020, em vez de ficar pagando imposto de renda em cima ali do lucro que você tem nessa operação. E aqui no gráfico, né, ele mostra justamente isso, né? Faz uma comparação aqui com 100% aí do CDI e a cota do fundo ajustada, né? Você pode ver que a cota, quando o valor é reinvestido, ele dá um retorno infinitamente superior se você não tivesse reinvestido esses dividendos, né? Então, a importância de reinvestir, e você vê aí que a rentabilidade ela é excelente, né? Ela é maior que a renda fixa, né? Ela respeitou o prêmio de risco, onde esses ativos mais arriscados precisam pagar mais do que a renda fixa. Isso é respeitado aí no longo prazo quando você reinveste os seus rendimentos, galera. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Porque se você só pegar o valor da cota aqui, você vai ver que o retorno aí foi muito baixo, né? Não foi um retorno alto, foi um retorno menor que a renda fixa. Então, a grande força dos fundos imobiliários realmente ali está no recebimento dos aluguéis, tá? Por isso que eu falo que você tem que ter um fundo imobiliário que sempre vai pagar renda. Você não pode ficar sem ter renda. A não ser em situações específicas como a do coronavírus, uma coisa assim muito fora da caixa, né, onde o fundo precisa segurar, tá? Mas em linhas gerais, né, você não quer ter vacância e você quer ter um fundo ali que está sempre recebendo todos os meses. Agora, um ponto aqui importante sobre o HGBS é a diversificação, né? Olha só, vamos ver aqui, ó. A seguir, observa-se a diversificação dos ativos no Brasil. 87% da carteira do HGBS está concentrada em São Paulo. Isso aqui, você tem um ponto de vista, você pode ter dois pontos de vista. Pô, isso aqui é bom, porque São Paulo é onde existe ali o pessoal, onde o povo tem o maior poder aquisitivo, né? Isso, por um certo lado, é bom, mas do outro lado, se São Paulo acontecer alguma coisa, tiver um evento extraordinário, né? Por exemplo, agora a gente está tendo coronavírus. O governador de São Paulo quer que a cidade feche, não está deixando abrir nada, não está deixando abrir shopping, não está deixando abrir coisa nenhuma. Então, de repente, isso aí pode prejudicar, então você tem que ficar ligado. Mas, de uma forma geral, tá? Falando de shopping center em específico, eu gosto de fundo imobiliário de shopping em São Paulo, tá? Justamente por esse motivo aí do poder aquisitivo, né? De ser uma cidade aí mais
evoluída, né, em termos de infraestrutura e tudo mais, tá? Mas é um ponto aí para você ficar ligado, né? Existem outros fundos que têm uma diversificação bem maior aí do que o HGBS em termos geográficos. Então aqui a gente tem, por exemplo, os shoppings do fundo. Eu não vou entrar em detalhe em cada shopping que o fundo tem, tá? Se você quiser fazer essa análise mais profunda, você pode. Né? Você vai lá, você vai botar o nome do shopping no Google, né? São Bernardo Shopping. Aí você pode olhar um a um, né? Pesquisar, tá? Você pode entrar no site, aí você vai ver o site do shopping. O que é legal aqui, que é o que eu gosto de ver se eu for fazer uma análise profunda. Quero saber se o shopping ele tem as lojas âncoras, né? Então tem lojas americanas, por exemplo, tem uma Renner, uma C&A, tem cinema, tem um estacionamento grande, né? Eu preciso saber dessas coisas aí. É um shopping referência da cidade? Você tem como saber essas coisas, né? Você pode buscar informações no Google, perguntar para pessoas que moram, né? Perguntar a respeito do bairro lá do shopping no Google. Então, isso aí é uma possibilidade se você quiser ir mais a fundo, tá? Nessa questão aí de cada shopping center. Então, você pode fazer isso aí com todos os shoppings do fundo. Outro ponto importante aqui que eu gosto de observar é a vacância, né? Então, lembra que eu falei que vacância é um dos piores riscos aí, se não o pior risco. E aqui é uma vacância com uma tendência aqui de queda, né? Então, uma vacância baixa, que de 6% que já é baixa, com uma tendência de queda, tá? Shopping center é uma operação que exige capital, né? Não é uma operação tão barata como laje corporativa, por exemplo. E aí, como você tem muitas contas, muitas coisas, você precisa que a vacância do shopping histórica seja baixa, tá? Vacância de shopping, exclusivamente de shopping, acima de 10% é perigoso. Pode tornar o negócio aí menos rentável do que deveria ser. Então uma vacância ali é menor que 10%, quanto mais baixo, melhor. Se tiver 1%, melhor ainda, tá? Então esse é um gráfico aí que eu gosto de olhar. O de vendas é interessante, mas aí vai refletir muito ali também como é que está o PIB daquela cidade e do Brasil de uma forma geral, né? Então o movimento crescente de vendas ali do shopping é interessante também você olhar, mas eu estou mais preocupado com a vacância aqui, porque eu sou o cara que alugo, né? Para o lojista, então isso aí me preocupa bastante também. Não que as vendas não sejam importantes, claro que as vendas são importantes porque os lojistas precisam vender para te pagar, mas uma coisa ali completa a outra, então é importante que esses dois aí, as vendas, se não estiverem crescentes, pelo menos estejam ali bem alinhadas, e a vacância baixa, abaixo de 10%, se possível abaixo de 5% ali, é muito bom. E aí a gente vai chegar aqui nos detalhes específicos, né, de cada shopping center, então se você quiser, como eu falei, se aprofundar, o fundo aqui tem algumas informações aí sobre os ativos. Aí tá vendo? Ó, tem as principais operações, né, que tem dentro do shopping, a Renner, a C&A, a Centauro, a Calunga, a loja americana, aquilo que eu falei para vocês, né, das lojas âncoras. Isso é importante. Tem um endereço para vocês, né, tem o site do shopping, então se você quiser ir lá mais a fundo. E aqui outra coisa interessante é a participação, né? Então 87% aí de participação. Então praticamente ele manda nesse shopping center Penha, né? E isso é bom, isso é um bom sinal. E aí ele fala aqui, ó, da operação desse shopping específico, como é que tá indo, como é que tá andando. Você tem que ver isso tudo, acompanhar isso tudo aí todo mês? Não, você não tem que fazer isso. Mas se você tem um fundo imobiliário ali na sua carteira, né? E se você não tem uma carteira muito grande, você tem menos fundos, seria legal você fazer um acompanhamento pelo menos anual disso aí, né? Olhar como é que estão aí os resultados anuais, pelo menos, do fundo imobiliário. É uma coisa que vai te tomar aí meia hora, 40 minutos no máximo, mas vai te garantir aí que tu está continuando investindo num bom ativo imobiliário. E aqui já nesse exemplo aqui no Moca, não sei como é que fala, do Plaza Shopping, a gente já vê que a participação dele aí é de 20%. Então ele já não é um manda-chuva desse shopping center, né? E isso aí não é tão bom assim, mas esse é a estratégia do fundo, é ter participações. Isso não quer dizer que não vai dar resultado a longo prazo. É óbvio que você quer um fundo mandando no shopping, mas isso aí exige muito capital mesmo, né? Então, esse já é um shopping que ele tem menos poder de escolha, né? Então, o fundo tem essa coisa de ter as participações e ter as participações minoritárias, de uma forma geral. No mais, é isso. Você pode pegar essas informações também, tá? No Status Invest e no Funds Explorer, né? Aqui, ó, tá vendo? Tem o relatório gerencial aqui nesse site, você pode clicar, tá? É só você entrar no site, digitar aqui
na pesquisinha aqui na lupa o código do fundo e aqui você vai ter as informações mais rápidas, tá? Eu prefiro usar o Status Invest porque ele atualiza mais rápido, né? Então, para esse tipo de coisa, ó, quero saber quanto que está o dividendo aí nos últimos 12 meses. Tá aqui, tá mais rápido, né? A informação tá na cara mais rápido, tá? Eu acho que o Fund Explorer, às vezes, ele tem um delay ali, isso pode te prejudicar na hora de você avaliar. E aqui tá essas informações que, assim, que você precisa mais rápido, como aqui o valor de caixa, lembra lá que a gente viu? Tinha 1,9? Aqui, ó. Tá aqui, quanto que ele tem em caixa, preço sobre o valor patrimonial, né? Aqui tem o crescimento aí dos lucros nos últimos 5 anos. Isso aqui eu não me preocupo tanto não, porque isso aqui é muito difícil. Isso aqui não é uma ação, né? Uma empresa com um perfil de ação que pode se endividar e alavancar os ganhos, né? Então os ganhos aqui são mais conservadores, tá? Então eu não olho muito o CAGR não. O CAGR é o crescimento composto, né? Anualizado ali. Quantos anos? Em 5 anos, quanto que ele cresceu de forma composta, né? Esse lucro, né? Então eu não olho muito isso em fundo imobiliário, né? Em ação é mais interessante você olhar isso aí. E eu gosto bastante desse site, que ele tem muitas informações, ele tem os dividendos, né? Uma ferramenta que eu uso aqui bastante para avaliar é isso aqui, ó. São os pagamentos dos proventos, né? Tá vendo? Isso é importante, porque você pode ver que existe uma consistência desses pagamentos, tá vendo? 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, né? E de repente 0,9. Será que o fundo parou de lucrar do nada? Não. Ele está distribuindo menos pelo coronavírus, né? Então isso é importante que você observe, tá? Porque às vezes você olha aí e acha que o dividendo está errado, tem alguma coisa errada, mas na verdade você tem que olhar os últimos rendimentos e não o rendimento desse mês propriamente, para você ter um horizonte ali maior. E no Funds Explorer tem uma ferramenta aqui visualmente melhor, aqui ó, dos dividendos, que aí você vê que tem uma estabilidade enorme, né, nessa renda, olha só, tá vendo? Então tem uma estabilidade boa ali de quanto que ele vem pagando todos os meses aí durante vários e vários anos, né? E aqui no último mês um rendimento um pouco menor aí que o fundo distribuiu. Voltando aqui no Status Invest, a gente tem, depois dos rendimentos, a gente tem CNPJ do fundo. Essas informações todas, se você conseguir pegar no site, melhor, tá? Isso aqui é para você ir lá mais rápido e tomar sua decisão. Mas, se você conseguir ir no site, buscar essas informações de uma forma mais fidedigna, é interessante também. Mas eu praticamente, assim, durante o ano eu uso a plataforma, né, o Status Invest ou o Funds Explorer, e se tiver no final do ano, que tiver que ver uma coisa mais séria ali, mais assertiva, de repente eu vou lá no site do fundo, tá? CNPJ do fundo, que é importante porque você vai precisar disso aí na hora da declaração de imposto de renda. Aqui mostra o patrimônio líquido do fundo, né? Como é que o fundo foi crescendo ao longo do tempo, porque lembra que o fundo fez 8 emissões? Então o fundo foi emitindo, foi crescendo, foi comprando, adquirindo participações imóveis, daí ele foi crescendo, hoje o patrimônio aí dele está em 2,2 bilhões, como a gente viu antes. Esse outro gráfico é legal também, que mostra onde está alocado o caixa do fundo. Então você pode ver que a maior parte do caixa ele está alocado aí em fundos de renda fixa, né? Então isso é bacana também, está alocado lá. Na verdade, gente, se tiver no Tesouro Selic, né, ou se tiver na renda fixa, pouco faz diferença, tá, na prática, porque esse dinheiro ele é mais para curto prazo, né, para curto, médio prazo. Não é o dinheiro que vai rentabilizar no fundo imobiliário, tá? É um dinheiro de caixa, de reserva de emergência e oportunidade. Então, não importa muito. O que importa é que o gestor tenha maleabilidade ali com esse dinheiro. Muito provavelmente está em fundo de renda fixa esse dinheiro, porque deve estar em algum fundo aí da Credit Suisse. Eu não posso afirmar categoricamente isso, mas com certeza esse dinheiro deve estar alocado num próprio fundo aí de investimento de renda fixa da Credit Suisse, né? Então, tem essa coisa aí, né? Essa ligação, digamos assim, dos próprios administradores e gestores. E aqui também no site, né, a gente consegue ver aí vencimentos de contratos, né, os indexadores, né, esses contratos eles são reajustados. Reajustados por quê? Aqui a gente tem 34% de IPCA, 33% IGPM, IGPDI 30%, e aqui os outros dois índices, aqui o INPC,
E você pode ver que ele está bem diversificado entre os indexadores, tá? O IPCA, o GPM e o GPDI, tá? Então ele está aqui 30% praticamente em cada um. Isso é legal também, eu gosto dessa divisão de 30, 30, 30, em DI, GPM e IPCA, porque você fica diversificado, né? Se o GPM explodir num mês, você ganha. Se o GPM cair, mas de repente o IPCA sobe, você ganha, né? E o DI cair e o IPCA subir, você ganha. Então você está bem exposto ali a diferentes indexadores de reajuste de aluguel, tá? Então você vai sempre ganhar uma taxa mais o reajuste ali do indexador, tá? Na maioria dos casos aí é GPM mesmo e IPCA. Nesse caso aqui o fundo tem os três, com GPDI também. Então é isso, galera, no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo sobre o HGBS. Vamos tirar algumas conclusões aqui, né? Usando as informações que a gente aprendeu até agora para tentar analisar se esse fundo ele é um bom fundo ou não, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação, né? Pode ser um bom fundo para mim. De repente você não acha que é um bom fundo, pelos seus critérios ele não passa, né? Não existe um investimento absoluto, né? Uma opinião absoluta. É bom ou não é? Não é assim que funciona. Então, na minha visão, o que eu vejo? Pelas coisas que a gente sabe, né? Pelos conteúdos que a gente aprendeu, o que eu vejo no HGBS? É um fundo antigo, né? Grande, bem diversificado em relação à quantidade de imóveis, né? Tem participações em diferentes shoppings. Ele sempre pagou uma renda estável aí ao longo do tempo, deu um bom retorno ao cotista, né? Acima aí da renda fixa, então pagou o seu prêmio de risco que deveria ser pago. É uma gestora grande, né? Uma gestora conceituada no mercado, no mundo de investimentos, que é a Hedging Grifo Credit Suisse, né? Então, de uma forma geral aí, eu não tenho nada a dizer sobre esse fundo. Tem dinheiro em caixa, não tem dívida, né? Tem imóveis relevantes nas cidades onde ele atua. Eu sei porque a gente não fez isso aqui, senão a gente ia ficar 5 horas aqui no vídeo. Mas eu já estudei mais ou menos ali cada shopping que ele tem ali. Então são shoppings bons shoppings, não são os melhores shoppings do mundo, mas são shoppings bons, relevantes para a cidade onde eles estão. Então, de uma forma geral, é um bom fundo imobiliário, sim. Está correndo o risco aí do shopping center, né? Que aí pode fechar, coronavírus, alguma coisa desse tipo, economia, né? Os vendedores, lojistas venderem menos, tem uma queda dessa receita de venda dos lojistas, pode ter isso é um risco. Mas isso é o risco aí de todos os shoppings, não só do HGBS. A única coisa que eu ligaria o alerta é que está muito concentrado em São Paulo. Mas aí é aquilo, eu gosto, você pode não gostar, né? Você pode querer um fundo de shopping mais diversificado geograficamente falando. Eu não, eu prefiro me ater a São Paulo, depois de Rio de Janeiro, mas primeiro São Paulo. Então, num conglomerado aí geral de informações que esse fundo te dá, ele é um bom fundo imobiliário, diversificado aí, um dos maiores, com boa liquidez, né? A gente precisa ter uma liquidez, uma certa liquidez no ativo. Liquidez é importante, porque se a gente quiser sair desse ativo e a liquidez for baixa, a porta vai ser muito curta, daí tu vai ter que sair vendendo a qualquer preço, a gente não quer isso. Então, de uma forma geral, dentro do que a gente tem no IFIX, né, na Bolsa de Valores, é um bom fundo de investimento. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise, tá? Que tenham ajudado vocês aí a esclarecer alguns pontos. Tá bom, galera? Abração, fiquem com Deus e até a próxima.